esta realidade. João capítulo 6. O irmão João leu aqui um texto no capítulo 9, né? A cura do cego ali. E nós vamos seguir no Evangelho de João, tendo em vista que terminamos nossas considerações na carta de Paulo aos Filipenses, né? Hoje nós temos a ceia do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, em certa feita, ele falou dele como sendo o pão da vida e orientando aquelas pessoas que os estavam ouvindo, e logo nós também, a comermos a sua carne e bebermos o seu sangue. Não é? Eu acho que não está ligado. Comermos a sua carne e bebermos o seu sangue. Está ligado, aí está ligado. Agora, o que significa isto? Vamos ler aqui o texto, João capítulo 6, do verso 41 ao verso 60. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo, que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro esse discurso, quem o pode ouvir? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ensina, pelo trabalho do Teu Santo Espírito, abre os nossos olhos, nos orienta, nos dirige, conforme a Tua vontade, para que entendamos o que Tu queres passar para nós nesta manhã, a Tua verdade, a Tua palavra, a Tua orientação e sabedoria para que possamos transformar, não nós, mas o Senhor mesmo em prática na nossa vida diária. Muito obrigado, nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Logo mais nós vamos tomar a ceia, vamos ali representado pelo pão e pelo cálice, representando o corpo e o sangue de Cristo. Por algum tempo a igreja primitiva, a igreja de Esmirna, mais em especial, foi acusada de cometer canibalismo, né? Porque eles diziam que comiam a carne de Cristo. Olha lá, eles comem a carne das pessoas, né? As pessoas falavam isso, né? Acusavam a igreja, então, deste ato, deste costume. Mas é claro que não é isto o que o Senhor está dizendo aqui. Ele não está fazendo apologia ao canibalismo ou ao vampirismo até, né, de tomar o sangue, nada disso. Mesmo porque a visão aqui é espiritual. E alguém vai dizer, mas pastor, não está dizendo aqui que é a carne? Jesus está dizendo, né? Se é literal, né? Alguém que vai dizer, pastor, o senhor não crê na interpretação literal da Bíblia? Creio.
Então, você vai comer a carne, vai beber o sangue, não é isso? Não, se você olhar abaixo ali, no versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho são Espírito e são vida. É claro que a própria palavra explica que a interpretação, o que o Senhor Jesus Cristo quer dizer, está no sentido espiritual, não literal. Não estamos falando de canibalismo ou vampirismo, claro que não. Estamos falando no sentido espiritual, sentido figurado aqui. Por isso Jesus está dizendo, o Espírito é o que vivifica e as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por isso que eles não entenderam. Há uma preocupação muito grande hoje, irmãos, de nós sermos claros demais. Não que nós queiramos que as pessoas nos culpem de atos horrendos, como o canibalismo, por exemplo. Não queremos isso. Mas às vezes nós, como cristãos, estamos querendo justificar demais nossas ações, penso eu. Se eu estiver equivocado, os irmãos me corrijam, mas eu penso que nós estamos querendo ser claros demais na nossa fé. Nós precisamos estar prontos para responder. Quem vai entender? Aquele que Deus chamar. Só vai entender. Você pode ser o mais claro possível. Vão te culpar de ser quadrado, de ser retrógrado, vão nos culpar de sermos intolerantes, vão nos culpar de tudo isso. Por quê? Eles não querem entender? Eles não podem entender. Estão mortos espiritualmente. E se estão mortos espiritualmente, não podem compreender a verdade em Cristo Jesus. E às vezes eu penso que nós, talvez na nossa, com o advento da cultura, das possibilidades de conhecimentos, nós estamos talvez entrando numa era uma era teológica, onde queremos e precisamos ser claros demais naquilo que estamos falando, para que as pessoas entendam. Irmãos, eles não vão entender. E Jesus não tinha essa preocupação. Perceba que Jesus estava pregando na sinagoga, ensinando na sinagoga para judeus, homens letrados, e eles não entenderam. E Jesus não estava nem um pouco interessado que eles de fato entendessem. Porque muitos se retiraram. Lá em Mateus 13, nós vamos ver que a parábola do semeador, por exemplo, Jesus vai falar, ele vai explicar a parábola do semeador, mas ele vai narrar a parábola, mas ele vai explicar somente para os seus discípulos. Porque ele falou, eu sei que vocês vão entender e por isso eu vou explicar para vocês. E mesmo assim, aqueles homens que estavam constantemente com Jesus, muitas vezes não entendiam. É por causa do fermento? Acho que é porque faltou pão, não é? Jesus vai olhar, rapaz, você não entendeu ainda? E quantas vezes nós não entendemos também determinadas coisas? E no versículo 66 em diante, nós não lemos, mas vai dizer ali, 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Então, e Jesus não saiu correndo atrás. Não, volta aqui, eu vou te explicar. Espera aqui, deixa eu te explicar. Não, calma aí, vamos fazer mais uma reuniãozinha. Eu vou tentar ser um pouco mais didático. Se você quer ouvir, ouça. Se você não quer, é problema teu, você vai para o inferno. É problema teu. É bem assim. Mas é falta de amor. Não, com muito amor. Eu estou falando com muito amor para explicar para essa pessoa que ela precisa de Cristo. Agora, se quer entender, entenda. Se não quer, sofra as consequências das suas ações. Essa é a realidade. E perceba que Jesus, versículo 70, vai dizer, depois de uma conversa ali com... vocês querem se retirar também com os discípulos? E ele dizia, não, para que nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E versículo 60, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Versículo 70, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Claro que se referia a Judas, percebendo Jesus, sabendo Jesus da realidade, mas ele sabia o que ia acontecer e ele não estava preocupado ali em tentar convencer Judas a deixar de fazer e cometer aquela ação. E por isso que eu digo, irmãos, às vezes nós estamos querendo ser claros demais naquilo que nós queremos falar. Irmãos, temos que falar o que temos que falar. Você é pecador, você está indo para o inferno, o caminho é Cristo, não é para ir para a igreja, não é ler a Bíblia, não é se batizar, o caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz.
e você precisa receber isso. É este o nosso trabalho. Falar a palavra, explicar a palavra, sem querermos entrar nesta coisa muitas vezes acadêmica, para poder tornar-nos claro às pessoas. Eles não vão entender jamais. E percebam que esse é um discurso duro. E por que é duro? Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Que discurso é duro? O discurso de comer a carne? O discurso de beber o sangue? Vamos combinar que realmente, num primeiro momento, é uma retórica complicada de nós entendermos, né? Se você falaria isso? Se você fosse Jesus, né? Vamos ser petulantes a esse ponto, né? Se você fosse Jesus, se eu fosse Jesus, seria desta forma que eu explicaria a coisa? Ou eu usaria palavras mais, talvez, convincentes, termos menos agressivos, termos mais compreensíveis para as pessoas? Para nós hoje, depois de tempos, nós olhamos para um texto como esse e muitas vezes nos questionamos o que realmente isso quer dizer. O que de fato significa comer a carne e beber o sangue? E por que Jesus falou desta forma? Exatamente para isso. Lembra de Isaías? Você vai pregar e eles não vão ouvir. Você vai pregar e eles não vão ouvir. Você vai pregar e eles não vão ouvir. Porque o Evangelho tem esse teor de salvação, de libertação, tem, mas também tem de condenação. Tem o teor daquela pessoa que vai ouvir isso, e quanto mais ela ouve, mais ela será condenada, porque ela está ouvindo e nada está fazendo. Ela está ouvindo, ela está se enchendo de verdade, ela está sendo receptora da verdade celeste, das bênçãos de Deus, e não está fazendo nada com isto. Por isso ela será muito mais condenada e julgada por esta ação. Agora, o que de fato torna esse discurso duro? Não é uma conotação, como já falamos, com a ideia de canibalismo, né, ou antropofagia ou de vampirismo, claro que não. Mas tem alguns elementos nesse discurso do Senhor Jesus Cristo que, antes de mais nada, temos que entender que é a verdade, que vai tornar esse discurso duro. Por que esse discurso é duro, como os discípulos falaram? Porque ele aniquila a nossa história. Ele acaba com toda a nossa herança cultural, talvez familiar. Por exemplo, se nós olharmos no versículo 48 em diante, vai dizer: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Versículo 58. Este é o pão que desceu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram. E contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Versículo 43. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. O que é que vai chegar na cabeça de um judeu quando Jesus fala isso? O que é que um judeu vai pensar quando Jesus está falando assim? Meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, não sei, algum antepassado da nossa história, a nossa cultura judaica. Na nossa cultura judaica nós entendemos que um dia os nossos pais estavam caminhando pelo deserto
E depois de ter passado pelo Mar Vermelho, eles começaram a murmurar. Jesus está dizendo, não murmureis. E lá em Êxodo capítulo 16 vai dizer que eles começaram a murmurar por causa da comida. E o que Deus envia para eles? Depois da murmuração, o maná. E depois, codornizes. Jesus os alimenta. Mas mesmo assim, eles morreram. Mesmo assim, aquela bênção, aquele milagre não foi suficiente para dar a eles uma perpetuidade. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é aniquilando a história deles. Aniquilando não no sentido de tirar a herança ou tirar a memória, mas mostrando que nada daquilo é suficiente exatamente para eles terem uma vida em abundância. Nós vamos falar um pouco depois sobre isso, mas o judeu, quando ele ouvia falar de vida eterna, eles têm uma visão talvez um tanto diferente da nossa. Era uma vida terrena, uma vida de prosperidade na terra. O reino que o Senhor, que Deus prometeu aos judeus, não é um reino celeste como para a igreja, mas é um reino terrestre. E para o judeu ouvir que os seus pais murmuraram e morreram, isso mexe comigo. E se você olhar, por exemplo, se nós olharmos, por exemplo, no versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, ou seja, eles já estavam murmurando, assim como seus pais murmuraram. O mesmo pecado que aqueles homens lá no deserto praticaram, eles também estavam praticando. Jesus estava dizendo, vocês são igual aos seus pais. Eles murmuraram e vocês estão murmurando aqui agora. O nosso pai enviou o maná para eles e ainda assim eles continuaram murmurando. Eis aqui o pão do céu e vocês continuam murmurando. Eis o pecado de vocês. Vocês continuam no pecado de vocês. A sua história, a sua cultura, o judaísmo não está servindo para lhes dar a certeza da vida eterna. Aniquila toda a segurança na história daquele povo. Isto é ruim. Isto não é uma coisa que estamos querendo ouvir. Se você falar, por exemplo, se eu falar, por exemplo, sobre a minha família, você vai perceber que a minha família não é perfeita, certo? Posso contar a história do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus tios, e não será perfeita. Mas eu não vou gostar que alguém fique debochando da minha família, por pior que ela seja. Da mesma forma você, não é? Talvez você vai perceber a sua história, do seu pai, da sua mãe, enfim, da sua linhagem. Eu estava procurando esses dias a árvore genealógica minha, né? Agostinho. Acho que não passou da minha mãe. Né? Talvez chegou até a minha avó ali, mas de onde vem esse povo, Agostinho? Não sei. Não faço a menor ideia, né? Eu pensava que era do bispo Agostinho, né? O bispo de Hipona lá, o filósofo Agostinho. Não, acho que não tem nada a ver, né? Porque Agostinho era o nome dele, né? Para mim é sobrenome. Talvez tenha, mas enfim, não consegui chegar muito longe, né? Ou seja, não tem nenhuma relevância os Agostinhos na história da humanidade. Eu não sei a sua história, eu não sei o seu nome, qual a relevância, né, do seu nome ou dos seus ancestrais. Mas você não gosta, por menor que seja, por menos relevante que seja, você não vai gostar que alguém esteja debochando da sua família ou dos seus antepassados. Jesus não estava debochando, é claro que não, mas ele estava aniquilando toda a segurança que eles tinham naquilo que os seus pais fizeram. E Jesus está dizendo que os seus pais fizeram foi nada. Foi nada. Dessa forma, irmãos, em Lucas 14, 26, é um perigo falar esse versículo hoje, né? Porque hoje é dia das mães. Mas mesmo sendo o dia das mães, as mães vão entender isso, né? Porque qual é o maior objetivo de uma mãe? Levar o seu filho, conduzir o seu filho aos caminhos de Cristo.
Este é o desejo que toda mãe salva, toda mãe crente, toda mãe que um dia foi transformada pelo Evangelho tem. Ver que seus filhos estão sendo conduzidos nos caminhos do Senhor. Jesus está dizendo o seguinte, olha, toda a sua herança genética, cultural, familiar, nada é em comparação a mim. Jesus está dizendo isso. E em Lucas 14, 26, ele vai dizer, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, ou seja, se você não largar tudo, toda a sua herança cultural, se você não esquecer isto, você não é digno de mim. Por isso que esse discurso é duro. Não tem nada a ver com canibalismo, não tem nada a ver com vampirismo. Tem a ver com uma aniquilação do nosso passado, da nossa história, daquilo que nós considerávamos ou ainda consideramos, por pior que seja a nossa família, ainda consideramos importante e de grande valor. Jesus está dizendo, não. Se você cuida ter vida eterna, é em mim, Jesus está dizendo, né? É em mim, é para mim que você deve olhar e é a mim que você deve seguir. Esquece tudo isso. Olhe para frente. Pare de murmurar, não é? Como eles estão dizendo aqui, Jesus está dizendo para eles, pare de murmurar sobre aquilo que Deus mesmo está dando. Talvez você está olhando para trás, para os antepassados, para a sua história, se segurando nisso, quando na verdade você tem tudo hoje para você viver uma vida feliz, uma vida abastada, uma vida contente. Já temos falado sobre isso, falamos sobre Filipenses, né? O capítulo 4. Por que desta murmuração, sem querer fugir do assunto ou do tema? Mas quando não estamos entendendo a realidade da vida presente que vivemos agora, e não conseguimos agradecer ao Senhor, nós só vamos realmente murmurar. Como eles estavam fazendo, e Jesus estava lembrando eles desta murmuração indevida e patética até, enquanto que eles deveriam estar agradecendo. E em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nós a lemos, vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Com ações de graças. O que Jesus está dizendo é o seguinte: esqueça todas essas coisas às quais você está pensando que isso vai te dar segurança e salvação. A sua herança cultural, familiar, toda a sua história, isso não vai resolver. E para um judeu, irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Até hoje isso é muito sério. Porque dentre todos os povos, poucos são aqueles que, sendo destituídos do seu território, como os judeus foram, eles continuavam ainda a ser uma nação. Entre eles nós temos talvez os ciganos, nós temos os curdos, mas são poucos. Nações que, sendo desprovidas de um estado, de um território, não têm um lugar para viver, eles estão dispersos em outros lugares, mas eles mantêm os seus costumes, a sua cultura, a sua herança, a sua linhagem. Esse é o povo de Israel. Eles estavam dispersos pelo mundo todo, mas ainda assim mantinham a sua identidade, porque eram uma nação. E nação é isso, essa permanência, essa manutenção dos seus costumes. O que é bonito, o que é legal de ver isso. Isso não é ruim em si, mas isso não traz salvação. E quando isso não está acontecendo, passa-se então a murmurar, não é? Jesus está dizendo, não andeis ansiosos, não murmurem, mas agradeçam por aquilo que você tem. E o que nós temos, irmãos? Nós temos Cristo. Jesus está dizendo, eu sou o pão, eu sou a água viva. Vocês têm tudo o que vocês precisam. Toda essa história e cultura de nada vai servir para nós, no que diz respeito a esta vida que o Senhor quer nos dar. Não somente isto, por que esse discurso é duro? Porque fala de submissão. E mais uma vez, para aqueles homens
que estavam ouvindo essas palavras de Jesus, isto era muito duro. Pois fala de submissão à divindade de Cristo. Olha o que eles vão falar aqui, versículo 42. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Eu vi esse moleque crescer. Esse aí não é o filho de José lá? Eu vi esse moleque crescer. Ele ia na padaria ali comprar pão que o pai dele mandava. Eu mandei o pai dele fazer uma cadeira, ele estava lá só lixando ali a madeira ali com o pai dele. Mas quem é esse guri? Eu não sei quem que é, tem uns 30 anos aí, mas ele descia do céu, como é isso? E aqueles homens, no orgulho deles, não conseguiam conceber a ideia de que Jesus realmente era o Filho de Deus. Era o próprio Messias, o ungido de Deus, enviado para a salvação do seu povo. Jamais eles poderiam considerar essa coisa. Mas era necessário que eles fossem aniquilados no seu próprio eu. Olha, Jesus vai dizer: eu sou o pão do céu. Ele vai dizer, em outro momento, ele vai dizer, portanto, todo aquele, versículo 45, no final ali, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Versículo 46, não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. O que Jesus está dizendo? Ninguém viu o Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, versículo 46, salvo aquele que vem de Deus. E quem vem de Deus, ele tinha acabado de dizer que ele veio de Deus, que ele veio do céu, ou seja, eu vi o Pai. Se eu vi o Pai, eu sou Deus. Lembra quando Abraão pediu para ver a glória de Deus? E Deus disse o quê? Não, você não pode. Ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo. E toda a história que acontece ali, que Deus coloca Moisés, né? Na fenda ali, da penha, da rocha, e Moisés vê ali a Deus pelas costas. Nem Abraão viu a Deus. Né? Ou seja, nós percebemos que nem mesmo os pais daqueles homens, os patriarcas, tiveram a oportunidade de ver Deus, de estar com Deus, descer, não, eles não tiveram esse privilégio, essa oportunidade. Mas Jesus se colocou nessa posição. Tanto é que em João 8:58, Jesus conversando com eles ali, ele vai dizer, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E qual foi a reação deles? Que legal, ainda bem que então você é o nosso Messias, né? Que bom, então nós vamos recebê-lo, nós vamos aceitá-lo como Messias. É claro que não. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Essa foi a reação deles. Eles rilhavam os dentes, eles estavam raivosos, exaltados contra Jesus por causa das suas palavras, de estar se colocando como o próprio Deus, colocando-se acima de Abraão, porque Abraão não viu Deus, acima de Moisés, porque Moisés não viu Deus, mas Jesus disse que ele viu. Por isso que esse discurso era duro. Não por fazer menção a canibalismo ou qualquer outra coisa, não. Era duro porque Jesus estava dizendo que ele mesmo era Deus e aqueles homens precisavam se submeter a ele. A ele? O filho de José, o carpinteiro? Não, isso é demais para nós. Nós não podemos fazer isso. Em outro momento, Jesus também vai dizer que Marcos 2, de 27 a 28, Marcos capítulo 2, do verso 27 a 28, Jesus vai dizer o seguinte: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Mas o momento que Jesus fala aqui, Marcos 2, 27 e 28. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, ou seja, o sábado foi colocado para que o homem pudesse descansar.
Mas Jesus vai dizer, mas Jesus é Senhor também do sábado. Moisés, que foi ao monte, recebeu ali toda a orientação, toda a lei para dar ao povo. Alguém poderia dizer que Moisés era Senhor do sábado, o Senhor desta lei? Claro que não. Mas Jesus o disse. Portanto, mostrava que sim, ele era Deus. Ele era Deus. E para um judeu ouvir dizer que ele era Deus, isso era muito duro. Talvez para nós, a nossa cultura, irmãos, é mais fácil. É, em certa medida. E é por isso que talvez hoje nós temos tantas dificuldades na nossa cultura, na nossa geração, nos nossos dias, de ver realmente crentes fervorosos, homens, mulheres que estão largando tudo e deixando tudo para servir a Deus, por entender que Cristo é Deus. Talvez estamos vendo que Jesus é um de nós, um cara legal, um Messias, gente boa, que aceita qualquer coisa da nossa parte. Se nós entendêssemos realmente quem Jesus é e a sua divindade, talvez nós deveríamos agora, nesse exato momento, dobrar os nossos joelhos e em prantos, cairmos aqui dizendo, perdoa-me, Senhor, pelo que eu sou, perdoa-me, Senhor, pela minha morosidade, perdoa-me, Senhor, por não ter orado ontem, perdoa-me, Senhor, por eu estar aqui nesse momento, perdoa-me, Senhor, Senhor Jesus, Tu morreu por mim, e na sua divindade Tu deste a Tua vida, e eu estou aqui achando que estou fazendo grande coisa em estar aqui nesse momento para servir a Ti, ou para ouvir, ou para cantar um ou dois corinhos. E eu acho que estou fazendo grande coisa em estar aqui. Enquanto que a minha semana toda eu corri e fiz tantas coisas. Mas eu acho que o meu coração agora está ensoberbecido, porque afinal de contas eu cheguei para a igreja. Quando fazemos isso? Quando conseguimos separar um tempinho para fazer isso. Quando outras coisas não nos impedem de fazer isso. Percebam? Você deixa de trabalhar porque você não está bem. Quando alguma coisa acontece, eu deixo de ir, cumprir com o meu horário. Mas quantas vezes nós deixamos? E nem estou falando da igreja, estou falando do meu tempo com Deus, do meu tempo de oração, do meu tempo de leitura bíblica. Não, hoje eu estou cansado. Você já ligou para o seu patrão? Hoje eu não vou trabalhar não, estou cansado, tá? Alguma vez você fez isso? Porque nós não vemos a coisa como deveria. E esse discurso deveria ser duro para nós também, para mim. Esse discurso deveria ser duríssimo para mim. Mas talvez a nossa concepção de divindade não é tal qual a de Jesus. Porque se nós talvez fôssemos criados, tivéssemos sido criados como o judeu foi, nós também pegaríamos em pedras para tirarem Jesus. Tu quer ser Deus na minha vida? Sim, eu quero. Jesus vai dizer, sim, eu quero ser o teu Senhor. Eu quero ser Deus sim na tua vida. E hoje talvez eu não esteja sendo. Eu quero te ensinar, olha o que Jesus vai dizer aqui no versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Ou seja, Jesus veio de Deus. E se ele veio de Deus, viu Deus, logo ele é Deus. E ele no versículo 45 está dizendo, eles serão todos ensinados por Deus. Ele quer nos ensinar. Ele quer ser Deus sobre nós e quer nos ensinar a como conduzir a nossa vida. Sim, eu quero. Você é um filho, sim. Na minha humildade eu quero fazer isso. É na simplicidade e na humildade que o Senhor vai se manifestar. Mas para aqueles homens era demais aceitar isso. Talvez para a igreja dos dias de hoje é demais aceitar isso. Um trabalho singelo, um trabalho simples. Talvez queremos alguma coisa
mirabolante, alguma coisa mágica. Os gregos esperam sabedoria, os judeus esperam por sinais, e nós estamos esperando o quê? Algo milagroso acontecer, para que nós possamos realmente rendermos-nos ao nosso Deus e dizermos: Senhor, perdoa-me. Dizer talvez como Daniel orou, não é? A nós cabe o corar de vergonha, pela maneira como muitas vezes estamos nos portando como cristãos que somos. O Senhor, sim, quer ensinar-nos. Talvez a nossa concepção de divindade, de senhorio, de ensino do Senhor Jesus com relação a nós, seja um pouco complicado de entender, assim como o judeu entendia. Mas precisamos compreender. Precisamos entender. E não somente isto. Esse discurso é duro, porque não aniquila tão somente a nossa história, não aniquila tão somente o nosso eu, mas aniquila também a nossa religião. Aniquila totalmente a nossa religião. No versículo 56, o Senhor Jesus vai dizer, 56 e 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. 57 e 58 é um complemento ali do que fala o 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esta é a religião. Lembra quando Paulo vai dizer? Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em João capítulo 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim dá muito fruto. A religião real, verdadeira, é permanecer em Cristo. Não é fazer coisas. Não é viver isolado, tentando ser uma boa pessoa. Não é viver isolado, tentando realizar coisas. Ah, eu estou aqui, estou sozinho, eu prefiro ficar sozinho do que na igreja. Eu e a minha família, nós podemos servir ao Senhor. Ledo engano. O Senhor criou a igreja para nós estarmos juntos. Nas dificuldades, sim. Nas lutas, sim. Nas diferenças também. E quando estamos como igreja juntos, o Senhor está aqui conosco. E nós estamos nele e ele em nós. Não que nós, quando sozinhos, também não estamos em Cristo, claro que sim. Mas a religião é permanecer em Cristo. O comer a carne, o beber o vinho, ou o seu sangue, fala a respeito, efetivamente, desta permanência e desta identificação com o Senhor Jesus Cristo. Lembram quando o jovem rico vai a Jesus e ele diz: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus dá uma lista de coisas para ele fazer. Ele falou: tudo isso aí eu já tenho observado. Porque na cabeça dele, e no judaísmo é assim, é fazer coisas. Você precisa realizar boas ações. Você precisa ter algumas ações que esteja dizendo ali, ó, não, isso aqui, esmola, tá, dei. Fui no culto hoje? Fui, beleza. Tomei a ceia. Você leu a Bíblia? Li a Bíblia. Tá tudo certinho, então você tá. Isso não é vida com Cristo. Vida com Cristo é permanência nele. Estava conversando com um professor, um colega, ontem foi sexta, né? Não, sexta-feira. Ontem foi sábado, né? E como estava
enraizada na mente dele a ideia de que ele não precisa ir para a igreja. Ele, tipo, eu cansei, eu não quero nem saber de igreja. Não que mas ele não quer ouvir falar. Não é? Porque talvez um dia foi falado com ele a respeito de estar na igreja, e que estar na igreja, essa é a sua religião, e você precisa estar numa igreja evangélica. E talvez nunca foi falado para ele sobre Cristo. E ele disse, não, mas eu não preciso ir para uma igreja para adorar a Deus. Todo aquele que um dia entendeu a essência de Cristo, a essência do cristianismo e o que Cristo fez por nós, ele vai querer estar na igreja. Ele precisa estar na igreja. É um prazer para ele estar na igreja, porque ele quer adorar, ele quer servir, ele quer adorar ao Senhor, ele quer cantar junto. Temos falado já sobre isso. Ele quer ler a palavra, ele quer compartilhar, ele quer servir, ele quer ter um ministério, não para se aparecer, mas para servir ao Senhor, para desenvolver aquilo que Deus tem feito na vida dele. Isto é permanecer em Cristo. Não é ser uma super pessoa, um super homem, uma super mulher, um super jovem, sozinho, isolado no mundo, fazendo maravilhas. Não! Permanecer em Cristo, assim como Cristo esteve com os seus discípulos durante o ministério dele, aqui na terra. Jesus não ficou enclausurado lá num monte sozinho, lançando raios para quem fazia mal para alguém. Jesus estava com homens, Jesus estava chorando junto a pecadores. Jesus estava ensinando, Jesus estava sendo humilhado, Jesus estava sendo julgado. Jesus estava fazendo milagres, pessoas pobres, pessoas ricas. Assim foi com o Senhor Jesus Cristo, assim foi com Pedro, assim foi com Paulo. E nós queremos ser superpoderosos achando que não precisamos estar com os irmãos. Essa é uma cultura que está caminhando, irmãos, a cada dia mais, inclusive na igreja. Eu não preciso, precisa! Meu Deus, você precisa da igreja! Você precisa fazer uma força para estar na igreja, junto com os irmãos que professam a mesma fé. Isso é estar em Cristo. Se não for isso, para que serve então? Por que estamos aqui? E esse entendimento só terá aquele que entendeu a realidade do Evangelho. Porque fala de identificação com o Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo, eu sou o único caminho. Não é os ministérios ou as suas ações, mas é o estar em mim. A permanência comigo vai te dar uma transformação de vida, isso vai mudar a sua vida, vai moldar o seu caráter. Desta forma, irmãos, olhamos para esse texto e percebemos que esse discurso é duro, mas não porque fala de costumes exóticos ou até misteriosos, não. É claro que Jesus fala da sua morte e do sangue que ele verteu na cruz do Calvário, que daqui a pouco vamos estar celebrando. O pão e o cálice, representando o seu corpo e o seu sangue. Mas é duro esse discurso e as pessoas se retiraram, porque Jesus estava ali aniquilando a história deles. Jesus estava ali aniquilando todo o eu deles. E Jesus estava aniquilando a religião deles. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Até onde, irmãos, esse discurso tem sido duro para nós? Até onde esse discurso tem sido duro para mim? Até onde eu tenho realmente sentido o quanto eu tenho sido trabalhado, confrontado com essas palavras do Senhor Jesus Cristo? Minha família é a coisa mais importante para mim ainda? Seus planos, seus anseios são as coisas mais importantes para você? A sua religião, o que você faz, o seu ministério é o que te dá segurança, ou que me dá segurança? Se tirar todas essas coisas, você estará ainda feliz em Cristo, sabendo que você tem tudo o que você precisa, a permanência nele e a identificação com ele? Se sim, amém. Se não, busquemos no Senhor Jesus Cristo.
Não nos afastemos como aqueles. Não nos escandalizemos com aqueles que saíram. Mas digamos, Senhor, eu quero servir a Ti. Eu quero permanecer contigo. E ficaram poucos. Sempre fica poucos. Nunca fica a maioria. Sempre fica poucos. E por isso, de certa forma, estamos felizes e contentes, porque apesar de tudo, somos poucos. Mas somos aqueles que, imagino, temos o desejo de servir ao Senhor, de sermos ensinados por Ele e cada dia mais de deixarmos de existir para que Ele realmente possa ser evidenciado em nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos passar ao tempo da ceia do Senhor agora. Primeiros Coríntios, capítulo 11.